Livro Curando os Enfermos, Como Experimentar uma Vida de Milagres, de Charles e Francis Hunter. Capítulo 15, Expulsando Demônios. Vejamos Mateus 12, 28 e 29. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Antes que você possa fazer qualquer coisa, Satanás tem que ser amarrado e atado no nome poderoso de Jesus. Quando você faz isso, é como se você cortasse o cordão umbilical entre Satanás e os demônios, os pequenos diabinhos, como fonte do seu poder. Satanás é o príncipe dos ares e é o comandante de todos os anjos caídos. Alguns creem que os demônios e os anjos caídos são duas classes diferentes de seres. Realmente, isso não faz diferença alguma. Quer se refiram a demônios, diabos, anjos caídos ou espíritos malignos, todos são iguais, porque todos estão sob o controle de Satanás. Porque ele é o governante do mundo espiritual maligno. Uma vez que o seu poder é atado em nome de Jesus, a sua autoridade é controlada pelo Espírito de Deus em nós. Então, podemos expulsar o demônio, o espírito maligno, ou como queira chamá-lo, e o fazemos pela autoridade do nome de Jesus. Trazendo isso para um nível prático, cremos que as enfermidades incuráveis são causadas, na maioria dos casos, por um espírito maligno. Quando um médico diz que não existe remédio, as nossas antenas espirituais detectam o fato de que aquilo é um espírito. Por exemplo, logo que um câncer é considerado pelos médicos incurável, nós cremos que ele seja causado por um espírito maligno que ataca o corpo. Deixe-me mostrar-lhe como eu entendo a atuação de um demônio do câncer. Ele não pode entrar no seu espírito se você não for um crente verdadeiro, mas pode atacar a sua mente e o seu corpo. Um demônio olha para uma mulher e diz: bem, acho que vou colocar um pouco de câncer nela, pois ela parece uma boa vítima. Então, introduz em seu corpo, não em seu espírito. Em um pouco tempo, aquela mulher descobre que tem câncer nos seios. O passo seguinte, ela ir ao médico e ficar aterrorizada. O doutor diz que através de uma cirurgia removerá o câncer. O demônio vai até a sala de cirurgia e provavelmente fica dando gargalhadas do médico, a observá-la atenciosamente. No instante em que o doutor corta a paciente com o bisturi, o demônio diz: eles pensam que me controlam, mas isso não é verdade. Eu vou arruinar a outra parte do corpo dela. 3 anos depois da cirurgia, a mulher retorna ao médico e detecta outro câncer em outra parte do corpo. Isso tudo ocorreu porque o demônio não foi expulso. O demônio não é expulso através de operação cirúrgica. Então, quando o médico volta a operá-la, o demônio diz: bem, desta vez vou entrar no estômago, nos pulmões ou em outra parte. Os demônios podem plantar uma semente como câncer em nossa carne, nossos ossos, sangue, e eles ficam ao nosso redor e não nos abandonam. A semente tem um crescimento rápido e as células destroem o nosso corpo. Quando um varão planta um esperma ou uma semente no ventre de uma mulher, as células se convertem em ser vivo, vida. O diabo falsifica com o mal tudo o que é bom. Satanás quer transformar morte e a vida que Deus tem para nos dar. Portanto, é lógico que ele plante sementes assassinas ao invés de sementes de vida. A natureza de Satanás é a morte. É por isso que, em muitos casos, muitas enfermidades incuráveis são implantadas em nossos corpos. Nós, porém, sabemos que a Bíblia sagrada, que os demônios só ocupam corpos humanos quando lhes é dado permissão. Então, muitas vezes,
eles chegam com a semente e permanecem com ela, porque temos rejeitado a palavra de Deus. Temos conversado com médicos e enfermeiros, os quais nos têm dito que a medula óssea é a fábrica de sangue, que é a vida. Sabemos que os pacientes de câncer continuamente necessitam de uma nova quantidade de sangue para manter vivo. Geralmente, quando ministramos cura de vida em uma vítima de câncer, as nossas orações são mais ou menos assim: Pai Celestial, te louvamos pelo poder que nos tem dado sobre todo o poder do inimigo, e pelo poder e autoridade que nos deste para curar os enfermos. Declaramos: Satanás, nós te amarramos pelo poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Espírito do câncer, te ordenamos que saias e não volte mais. Nós te amaldiçoamos, semente do câncer que está neste corpo. Te ordenamos que morra, medula dos ossos. Te ordenamos que produza sangue saudável e envie ao sistema para a cura e saúde total desse corpo em nome de Jesus. Um amigo nosso, que é um homem cheio do Espírito Santo e é um médico de profissão, tem muitos pacientes que eles são recomendados por outros, devido ao seu excelente recorde de cura com pessoas acometidas pelo câncer. Quando ele, como médico-chefe, adentra no centro cirúrgico, antes de mais nada impõe as suas mãos sobre os pacientes e começa a orar em línguas e expulsa o espírito do câncer deles. Ele tem um impressionante número de pacientes recuperados, porque uma vez que o espírito do câncer é expulso, não é difícil espartir a parte do corpo que estava enferma. Outro médico amigo nosso, também crente, cheio do Espírito Santo, comentou sobre as enfermidades incuráveis que são causadas pelos espíritos malignos. Ele assim interpretou: numa época como hoje, de tanta evolução tecnológica, quando já enviamos homem à Lua e conseguimos ver a medula, a molécula do DNA por meio de microscópio altamente potente, considero que essa enfermidade que não podemos compreender e que chamamos incuráveis deve ser a sua origem em outro lugar em que a ciência não consegue explicar. Cremos que esse outro lugar esteja no mundo espiritual e são originados por demônios. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Nós não estamos lutando contra pessoas, contra poderes invisíveis, não podemos pelejar contra eles no plano natural, como certamente acontece entre um ser humano e outro. Quando você luta contra um inimigo, contra um espírito maligno que está causando uma enfermidade, você está lutando contra um principado invisível, algo que você não pode ver. É por isso que no plano natural não temos nenhum poder ou controle sobre os demônios. Lembre-se que somente os vencemos na área sobrenatural em nome de Jesus. Lembre-se de que o diabo concentra o seu ataque em um desses dois lugares, ou no seu corpo ou na sua mente. O diabo quer a sua mente, lutará de todas as formas para assumir o controle total sobre ela. E o que normalmente recebe o ataque inicial do diabo não é o seu espírito, mas se você permitir que ele entre no seu corpo e em sua mente, o que você crer que vai acontecer com o seu próprio espírito. Ele vai se deixar dominar e ser controlado pelo inimigo, o qual deseja a sua alma, mas ataca por meio da sua mente. A melhor defesa é encher a sua mente com a palavra de Deus, para que ela proteja o seu espírito. Você pode usar a palavra de Deus como uma arma poderosa de ataque para destruir os ataques do diabo. Quando você diz "está escrito", o inimigo começa a recuar e foge correndo. Queridos, essa é uma parte do livro de curando os enfermos. Eu gostaria de te pedir, dê o teu joinha, compartilhe esse vídeo se ele tem feito diferença para você. Isso vai ajudar a
palavra a ser propagada em vários lugares. Amém? Que Deus te abençoe.